Um narcisista pode parecer por fora alguém forte, inabalável, sempre no controle. Ele se apresenta como se fosse dono do próprio mundo, incapaz de falhar ou se abalar. Mas por trás dessa armadura, existem feridas profundas e doenças silenciosas que, com o tempo, começam a corroer sua mente, sua paz e até seu corpo. Essas doenças não são fáceis de perceber a olho nu, mas são inevitáveis, e quanto mais o narcisista tenta escondê-las, mais elas crescem em silêncio. A primeira delas é a solidão disfarçada. Narcisistas estão sempre cercados de pessoas, mas quase nunca constroem vínculos verdadeiros. Eles vivem de manipular, controlar e sugar energia. No início, podem até seduzir com charme e autoconfiança, mas com o tempo, todos percebem a farsa e se afastam. O resultado é uma solidão devastadora, onde ele se vê cercado de conhecidos, mas sem ninguém que o ame de verdade. É como estar em um palco lotado e, ao mesmo tempo, sentir-se absolutamente só. A segunda é a ansiedade crônica. Por trás do olhar altivo e do discurso firme, existe um coração inquieto. Narcisistas vivem atormentados pelo medo de perder o controle. Eles não confiam em ninguém, estão sempre vigilantes, sempre desconfiados, como se o mundo fosse uma ameaça constante. A mente nunca descansa, e quando a mente não descansa, o corpo adoece junto. Essa ansiedade silenciosa, acumulada ao longo dos anos, se transforma em uma prisão invisível. Lembro de Daniel, um executivo que parecia ter tudo: carreira, status, dinheiro, reconhecimento. Mas em sessões de terapia confessava: eu não consigo dormir sem remédios, minha cabeça não desliga, tenho medo de ser traído, medo de ser esquecido, medo de perder tudo. Esse medo constante é a marca de um narcisista. Ele se alimenta de poder, mas esse mesmo poder o corrói por dentro. A terceira doença silenciosa é a depressão disfarçada. Muitas vezes, o narcisista veste a máscara do bom humor, da confiança exagerada, até da arrogância, mas por trás do sorriso, existe um vazio profundo. É o vazio de quem não sabe amar de verdade, de quem não consegue se doar, de quem não suporta encarar as próprias fragilidades. Essa depressão não aparece de forma explosiva, mas vai se instalando lentamente, em silêncios, em noites longas, em crises escondidas. Outra doença que o tempo revela é o desgaste nos relacionamentos. Quem convive com um narcisista, cedo ou tarde, sente que sua energia vai sendo drenada. Amigos, familiares, parceiros amorosos, todos acabam se afastando, e quando as pessoas começam a ir embora, o narcisista é forçado a encarar uma verdade dolorosa. Por mais que ele tente culpar os outros, no fundo sabe que é o responsável pelo próprio isolamento. Esse reconhecimento, mesmo que inconsciente, é um golpe profundo em seu ego. E talvez a mais perigosa de todas essas doenças silenciosas seja o vazio existencial. O narcisista vive para ser aplaudido, admirado, reconhecido, mas quando o silêncio chega, quando as cortinas se fecham, ele descobre que não construiu nada sólido. O vazio o engole. É como se tivesse passado a vida inteira construindo uma casa de vidro, bela por fora, mas frágil por dentro. Esse vazio não se preenche com dinheiro, com poder ou com conquistas. Ele só pode ser preenchido por algo que o narcisista não sabe cultivar: amor verdadeiro. Com o passar dos anos, essas doenças se somam. A ansiedade desgasta o corpo, a solidão corrói a mente, a depressão paralisa a alma, o vazio tira o sentido da vida. Por fora ele pode até continuar sorrindo, mas por dentro se torna prisioneiro de suas próprias armadilhas emocionais. E aqui está a grande lição: não é você quem precisa se vingar de um narcisista, a própria vida se encarrega disso. O tempo revela o que ele tenta esconder, as máscaras caem, e as doenças silenciosas inevitavelmente batem à porta. Nunca esqueça: quem vive de manipular, um dia será prisioneiro das próprias mentiras. Quem vive de sugar os outros, um dia se verá vazio. E quem escolhe não respeitar ninguém, acabará vivendo sem respeito algum. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque no fim das contas, ninguém escapa das consequências daquilo que cultiva.